Olá, sexto ano, professor Elano, de matemática. E continuando nossas aulas, o assunto de hoje será fatoração, tá? Esse assunto ele é um pouco pertinente à matemática, pelo fato de ser uma ferramenta de alta, eficiência, para que vocês estejam aí fazendo alguns cálculos, como a divisão, a multiplicação, a potenciação, de uma forma bem mais rápida. Então, a ideia de fatorar significa a mesma ideia de decompor, certo? E a gente sabe que as decomposições elas variam de acordo com os números, tá bom? Por exemplo, no livro de vocês, eu tenho aqui o número 36, tá? E esse número 36, ele foi fatorado de várias formas, ou seja, ele foi representado na forma de multiplicação de vários números diferentes. Por exemplo, aqui ó, esse exemplo, o 36 eu posso colocar ele como sendo 6 vezes 6. Nessa outra aqui, o 36 eu posso colocar como sendo 2 vezes 18. Já aqui 4 vezes 9. Já aqui 2 vezes 2 vezes 9. No quinto exemplo, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E no último exemplo, ó, 6 vezes 3 vezes 2. Então, vocês estão vendo várias maneiras de representar o número 36 na forma de multiplicação de vários números, tá? Sendo que em uma dessas formas aqui, a que tem a maior decomposição possível é essa, tá? Essa daqui é a maior decomposição possível do 36, ou seja, daqui não dá para abrir espaço para mais nenhuma outra multiplicação. Então aqui é como se fosse a fatoração perfeita, né? Vamos dizer a completa, a fatoração completa do 36, tá? Aí eu falei para vocês em aulas passadas sobre aqueles números primos, né, que só tem dois divisores comuns, um e ele mesmo. Então vocês vão precisar daquele conjunto, né, de números primos para poder aprender como fatorar um número de forma mais eficiente, né, e seguindo um método prático. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11. Eu coloquei uma lista, né, de números primos, um conjunto que eu disse para vocês que é infinito e cuja característica é dois divisores dois divisores naturais, né, um e ele mesmo. Então a gente vai precisar dos números primos para aprender a fatorar pelo método prático, ok? Então, por exemplo, e essa fatoração muitas vezes é chamada de decomposição. Como vocês conhecem os números primos, então a decomposição que iremos fazer é por números primos. Como transformar um número composto, vocês já viram em aulas passadas, existe o número primo e o número composto. E eu falei para vocês que o número composto ele pode ser decomposto em vários números primos ou por fatores primos, tanto faz. Por exemplo, o 36 aqui ele é um número composto, tá? Então eu posso transformar ele em uma multiplicação de vários números primos. E a mais completa é essa, ó. Essa daqui é a única, né? A única em que a multiplicação, ó, só tem números primos, ó. O 2 e o 3 é primo, então essa é a mais completa. Então é isso que a gente vai aprender a fazer, uma decomposição, tá? De um número composto em fatores primos. Vamos usar esse dispositivo prático também para calcular raiz quadrada, certo? Então, peguem os cadernos, tá? Caneta em mãos. Quando eu terminar de explicar, vocês vão e colocam as suas observações. Então, vamos aqui, ó. A gente vai fatorar o seguinte. Deixa eu logo definir a fatoração. Fatorar
ou decompor um número natural significa transformá-lo em um produto, né? Um produto. Vou colocar aqui do lado, é o mesmo que multiplicação, tá bom? Multiplicação. Ou seja, transformar em um produto ou multiplicação, tanto faz, de somente fatores primos. Fatores é o mesmo que números, tá? Então, fatoral decompor um número natural significa transformá-lo em um produto de somente fatores primos. Exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui de cabeça, tá? Eu já sei, né? Vou fazer aqui o 24. 24 fatorado. Deixa eu pegar aqui, é muito melhor pegar a equação, tá? Vou botar na parte destacada. O 24, por exemplo. O 24, né? Ele pode ser escrito da seguinte forma. Aqui a gente já sabe, né? 2 vezes 12, não é? Pronto, isso é o 24. Mas por que eu fiz isso? Porque o 2 é um número primo, né? O 2 é um número primo. Já o 12, pessoal, o 12 ele é 2 vezes 6, né? Ou seja, outro número primo vezes um composto. Então, temos que repetir esse 2 e depois a decomposição do 12. Então, fica 2 vezes 2, agora é a decomposição do 12, vezes 6, né? Porque o 12 ele é 2 vezes 6, tá aqui o 12, ó. Ok? E o 6 ainda é composto, então consigo novamente agora fatorar o 6. Então vamos repetir logo esses dois aqui que já foram separados, né? 2 vezes 2, aí vezes agora o 6. Se olhar na tabuada, né? O 6 ele é 2 vezes 3. Então 2 vezes 3. Pronto. Aí você olha aqui, né? Todos esses valores, pessoal. Você vê que aqui só tem número primo. Somente número primo. Ó. O 2 é primo e o 3 é primo. Então eu consegui fatorar esse número. Só que não para por aqui, tá bom? Porque vocês aprenderam potenciação. Então o que é que vocês vão fazer para resumir mais ainda essa multiplicação? Tem quantos 2 aqui? Tem 3 2. Aí a gente vai botar na forma de potência, onde 2 é a base e 3 é o expoente. Então eu faço 2, se repetindo quantas vezes? 3. Então fica 2 elevado a 3, tá? Vezes, né? Vezes o que sobrou. O que foi que sobrou? Somente esse 3 aqui, ó. Pronto. Resumi mais ainda a minha resposta. Então fatorar significa fazer isso daí. Reparem que eu fiz de cabeça porque eu já tenho, né, uma habilidade para isso. Só que vocês vão poder fazer isso que eu acabei de fazer através de um método chamado de dispositivo de decomposição, tá? A gente vai lá pro Paint, né? E eu vou ensinar como é que a gente vai decompor o 24 pelo método prático. Então vamos lá. Olha, primeiramente, o dispositivo é muito parecido com aquele que eu ensinei para vocês para poder calcular os divisores, tá bom? Então, primeiramente eu vou escrever aqui o conjunto dos números primos. Conjunto dos números primos, né? Eu vou chamar de P, tá bom? Ele é dado pelos seguintes elementos. Ó, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. Vocês têm que memorizar esses números, hein? O processo depende de vocês saber quem é ou não é primo, tá?
Aí depois vem o 11. Por que que o 9 não é primo, tio? Porque ele não tem só dois divisores. O 9 tem mais de dois divisores. Mais de dois números que dividem ele. Aí depois vem o 13. 17. Tá? 19. E eu vou colocar logo a reticência porque é um conjunto infinito. Então esse é o conjunto de números primos, dos primeiros números primos, tá? E a gente precisa memorizá-los porque no alto da decomposição, esse aqui é o conjunto dos números primos. O conjunto números primos. Então precisamos memorizá-los porque a gente tem que dividir, né, o número que a gente quer decompor. Por exemplo, a gente decompôs o 24. Então eu vou seguir o mesmo exemplo dele. Eu vou pegar o 24, tá bom? 24 tá aqui. Aí eu vou decompor ele, só que eu tenho que seguir a ordem de divisibilidade, tá? Eu tenho que pegar o primeiro número que divide este cara aqui. Tá? Não posso fugir à ordem e escolher qualquer número dessa lista aqui. Não pode escolher qualquer número da lista. Vocês precisam escolher o primeiro que divide o 24. Deixa eu passar aqui uma barra. Tá de azul escuro. Essa barra ela é passada, tá? Porque agora a gente vai fazer as divisões, tá bom? Agora eu deixei eu fazer o seguinte. Aumentar isso daqui, tá? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Ó, 24 ele é divisível pelo primeiro número primo aqui, por 2. Então boto, divido por 2. Deixa eu mudar a cor aqui, né? Tá vermelho. Divido por 2 e o resultado vai ficar aqui, pessoal. Abaixo do 24. O resultado é 12, tá bom? Aí depois se ainda der por 2, eu continuo, tá bom? E eu sei que dá por 2. O 12 é divisível por 2. Então continua. Aí quando eu divido 12 por 2, dá 6. E ainda dá por 2. Divida novamente por 2. E finalmente vai dar 3, tá? Aí o que é que vocês vão observar? Que esse 3, ele é primo. Então, ele só é divisível por ele mesmo. A gente coloca aqui. E quanto é que dá a divisão de 3 por 3? Dá 1. O objetivo é que fique sobre 1, né, desse lado. Tem que ficar 1 desse lado. Aí já agora não. Agora, né? Agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Agora teremos que passar um traço aqui e observar, certo? Observar todos esses caras aqui, ó. Vamos observar todos esses caras aqui. Aí quando eu observo, eu vejo que tem 3 números 2 e tem, né? Deixa eu fazer assim para ficar mais separado, melhor. Tem 3 números 2 constante. Eu estou usando outra coisa aqui para ser a reta. Tem 3 números 2 e um número 3. Certo? Então a gente vai usar todos esses resultados na decomposição. Então, quais são os resultados que irão para a decomposição? Vou colocar agora. 2, tá? Vezes 2, vezes 2, vezes 3, que é justamente o que a gente achou quando eu fiz só de cabeça, né? Com a experiência de já saber quanto é que vai dar. Aí como tem 3 números 2, deixa eu só ajeitar aqui, a gente bota 2 a terceira, né? Porque tem 3 números 2 e só tem um número 3. Então com isso aqui a gente conclui a fatoração.
eu tenho que prestar atenção, né, nisso daqui, ó, certo? Deixa eu botar uma mais fina ainda. Presta atenção nesses fatores, tá? E quando eu faço isso, eu sei, né? Eu sei que isso é uma potência. Então essa parte aqui, né, precisa transformar em potência. Precisamos transformar em potência, tá? Não esquecer disso. Aí vai virar 2 elevado a 3. Então tá aqui a decomposição, né, do número 24 pelo método prático. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu vou pegar o 75. Bora lá. Deixa eu passar logo o traço, né, aqui a reta, porque é bem melhor do que ficar esperando, tá bom? Fazer logo aqui a reta. Aí agora sim eu vou escrever os números, tá? O número que eu vou usar é o 75, pessoal. Deixa eu colocar de outra cor, do jeito que tá aí, 75. Eu quero decompor 75 em uma multiplicação de números primos. Aí a gente vem para cá. A gente vai verificar qual é o primeiro número daquela lista ali, ó, dessa lista, que divide o 75. A gente sabe, pessoal, que é o 3, tá? Porque a gente estudou critérios de divisibilidade, né? Quando é que um número ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos derem um número divisível por 3. 7 mais 5, ó, é 12. 12 é divisível por 3. O 12 está na tabuada do 3. Então, 75 também é divisível por 3. Então, o primeiro número primo que eu uso é o 3, tá? Por que que não uso 2, tio? Porque além dele, do 75 não ser par, né, ele também não é divisível por 2. Aí agora quando eu faço a divisão, vai dar 25, né? 25 mais 25 mais 25, ou seja, 3 vezes 25 dá 75. Então, dividir por 3 dá 25. Aí agora verifiquem que o 25 não está contido na tabuada do 3. Então logo ele não é divisível por 3. Então o próximo número primo da lista é o 5, tá bom? O próximo número primo da lista é o 5. Foi o que eu fiz aqui, hein? Próximo número primo da lista é o 5. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então eu tenho que dividir por 5, certo? Aí depois de dividir por 5, eu sei que vai dar o próprio 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. E o 5 é primo. Sempre que for primo, pode dividir por ele de novo que dá certo, viu? Sempre que for primo, divida por ele novamente que dá certo. E você chega no objetivo que é dar 1 aqui embaixo, tá? Aí agora, dado chegado em 1 aqui embaixo, né? A gente vai precisar fazer, né, aqui o corte, tá? Corta bem aqui, né, para poder... Deixa eu mudar a cor aqui. Corta bem aí para poder fazer agora a decomposição. E agora a gente vai, né, ver qual os números que ficam aqui, como eu expliquei, né? Que números estão aqui e transformar num produto. Então esse produto ele vai ficar sendo a decomposição, ou seja, o produto é 3 vezes 5 vezes 5, tá? Só que 5 vezes 5, né, ó, o 5 está se repetindo 2 vezes aqui, então eu tenho que colocar somente 1. Então fica 3 vezes
o 5, né, ao quadrado, porque eu não preciso repetir o 5 vezes 5, bota só 1 e coloca elevado a 2, porque é em forma de potência. Então a fatoração completa, as fatorações completas, né, elas são essas, tá bom? As fatorações completas são essas, essa daqui, tá? E essa fatoração completa. Deixa eu colocar aqui para vocês não esquecer, né? Vou colocar de azul de novo, né? Bora lá. Fatoração completa. Aqui é a fatoração completa. Vou ajeitar isso aqui direitinho para vocês. E eu vou colocar lá no também. Vou colocar bem aqui. Aqui eu vou afastar um pouco, pessoal, porque eu vou fazer esse documentozinho aqui para vocês ficarem estudando, tá bom? Então aqui são dois exemplos bem práticos e legais para que vocês façam, né, qualquer outro exemplo. Pode o número ser maior ou menor. Então não tenho medo de fatorar e observar o conjunto dos números primos, tá bom? Vocês precisam fazer. Deixa só eu botar isso dentro de uma caixa. Caixa azul mesmo. Aqui foram os exemplos para vocês lembrarem sempre, né? Agora a gente vai fazer uma coisa bacana, que é calcular a raiz quadrada a partir desse dispositivo, ó. Vai ser interessante, vocês vão gostar. Tá bom? Tá muito grande. Deixa eu cortar logo isso aqui, né? Não esqueça, tem que passar esse traço, se não passar vai dar problema para vocês. Pronto. Vou jogar isso aqui lá pro Word, que é do documento de vocês, para vocês estudar, tá bom? Bora lá. Vou ficar tudo aqui embaixo. Vou botar assim: observe pelo método de decomposição. Abaixo, só para vocês estudarem, tá bom? Centralizar, porque fica melhor de vocês lembrarem o que foi feito. Nossa. Pronto. Então vamos que vamos. Agora a gente vai usar esse processo para calcular a raiz quadrada. Deixa eu colocar então assim: cálculo de raiz quadrada pelo método de decomposição. Tem que ser em negrito, mas está em negrito, né? Cálculo de raízes quadradas pelo dispositivo de decomposição. Vamos lá, que é a segunda parte. Eu vou fazer lá no Word e depois eu jogo para cá, tá bom? Vamos lá. O problema mesmo é só a questão do símbolo, né, da raiz quadrada, que a gente vai ter problema. Então eu vou fazer o seguinte:
eu vou botar os exemplos, né? Aí aqui eu vou colocar logo o símbolo da raiz e vou jogar lá Desculpa o barulho, tá, pessoal? Os carros de política, né? Vou botar aqui raiz quadrada de 81, né? Vamos começar com uma pequena, né? Não, vamos botar 81 mesmo. Depois eu faço uma menor. Não, 64, pronto. Raiz quadrada de 64. Vamos calcular a raiz quadrada de 64 usando apenas o dispositivo, né, de decomposição por fatores primos. Agora eu vou precisar da ferramenta de corte. Eu vou jogar para lá. Deixa eu só colocar aqui. Calcular. Calcular. Raiz quadrada de 64. Vou pegar a ferramenta de corte. Vou jogar lá para nossa arte, né? Vamos calcular isso aqui com o mesmo dispositivo. O que é que vocês precisam fazer? Vocês irão, tá? Vocês irão juntar não, irão pegar isso daqui, ó. Vocês irão pegar o 64. Vocês precisam pegar o 64, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Agora eu vou pegar aqui a fatoração e eu coloco 64, assim como eu fazia a decomposição normal, tá bom? Decomposição normalíssima. Aí vamos lá, é por quanto? Primeiro número primo por 2, né? Divido por 2, obtenho 32. Ainda dá por 2, obtenho 16. Ainda dá por 2, obtenho 8. Ainda dá por 2, obtenho 4. Ainda dá por 2, tem números que ainda fica dando só pelo mesmo número, dá 2. E 2 é primo novamente por 2, tá? E aqui sobra 1, vocês sabem, né, que dá 1. Então, agora preste atenção. Como se trata de raiz quadrada, eu tenho que pegar, tá? Eu tenho que transformar em dois grupos de mesma quantidade de números. Quanto dos resultados, tá bom? Quantos números 2 tem aqui? Eu tenho 6 números 2, né? Eu quero fazer grupos, né? Eu quero fazer dois grupos com a mesma quantidade de números. Então o que é que eu faço? Eu faço um grupo, né, com esses 3 números 2 aqui e faço outro grupo, tá, com esses outros 3 aqui, ó. Tá bom? Pronto. Aí tá aí, ó. Aí o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou calcular a multiplicação desses dois grupos. Tá vendo? Dois grupos com a mesma quantidade de números. Aí aqui esse de cima. Esse primeiro aqui. Esse primeiro. Eu vou fazer a multiplicação, né, pessoal? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Mas eu tenho que transformar em pot... Não, eu tenho que fazer a multiplicação somente. Isso dá 8, né? Não é 6 não, viu? Vocês têm a moda de confundir essa besteirinha. Não é 6. 2 vezes 2, 4. Resultado vezes 2, 8. Pronto. E a mesma coisa aqui, pessoal, embaixo, ó. Se vocês prestarem atenção,
é a mesma coisa daqui de baixo, tá? Então aqui, ó, aqui embaixo também se procede do mesmo jeito. Tem 3 números 2, então eu preciso também fazer a multiplicação. E a mesma coisa daqui de cima, né? Então eu vou copiar e colar. É a mesma coisa, né? Pronto. Então, agora sim eu vou passar o traço aqui, ó. Passar esse traço aqui. Aí eu consegui transformar em uma multiplicação de dois números iguais, né? Esses 3 dá 8, esses 3 dá 8, ou seja, né? Quanto é isso? É 8 vezes 8. Mas quanto é 8 vezes 8? É 8 ao quadrado. E vocês já calcularam a raiz, né? Por quê? Porque eu expliquei para vocês, né, que a raiz quadrada de um número, natural, eu expliquei na aula passada, é o número que é elevado ao quadrado dá 64. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 64? É 8. Então a gente vai e coloca aqui, ó. Logo, né? Quem está ao quadrado aqui, né? O 8. Então o 8 é a raiz quadrada de 64. Então logo 8 é a raiz quadrada de 64. Certo? Então não tem errado. 8 é raiz quadrada de 64. Aí a gente vai e escreve. Você Ctrl V. Então, né? Bota igual, ó. Deixa eu colocar aqui só em vermelho. Então o valor dessa raiz é 8. Tá pequeno, né? Vou colocar uma fonte maior, sei lá, 20. Igual a 8. Pronto. Então, tá aí. É assim que se calcula a raiz quadrada, só fazendo decomposição. A raiz quadrada não é 8 ao quadrado. A raiz quadrada é o 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Aí de onde é que eu achei esse 8? Eu decompus o 64, ó. Aí deu essa deu só números 2 como fatores. Aí eu preciso dividir em dois grupos com a mesma quantidade de números. Aí fica um grupo com 2, 2, 2 e outro grupo com 2 vezes 2 vezes 2. Só que a multiplicação do grupo dá 8, a do outro também dá 8, né? Que é a mesma coisa, a mesma quantidade. Então eu sei que é 8 vezes 8, ou seja, 8 ao quadrado. Então isso aqui já prova, né, que qual o número que ao quadrado dá 64? É o 8. Então a gente calcula com esse processo. Ok? Não tem nada de difícil, é só prestar atenção. Vou fazer outro exemplo para vocês, para encerrar a aula e passar a agenda. Vou diminuir aqui. Pronto. Aqui eu vou só aumentar um pouquinho. Passou para outra folha, não pode. Vou centralizar. Pronto. Tá aí. Dois exemplos bons, né? Tá aqui os dispositivos para vocês calcularem. Lembrem, né? Se não lembrarem, assistam novamente a aula. E aqui eu vou fazer mais uma para vocês, tá? Vamos calcular a raiz quadrada de 25. Vou colocar em letras, já que não tem símbolo aqui, né? 25 não, de 81.
calcular a raiz quadrada de 81, tá? De 81. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81. Vocês podem fazer isso com números maiores, não tem problema não. O objetivo é calcular a raiz quadrada. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Escreve 81 e passa a barra. Passa a barrazinha aqui, ó. Escreve 81. Bom. 81. E agora a divisão pelos benditos números primos, né? Não é par, então não dá por 2. Dá por 3, vamos ver. 8 mais 1, 9. Dá sim, dá por 3. Então é 3, né? Quando eu divido por 3, vai dar 27, tá? E ainda é por 3, tá, pessoal? E quando eu divido por 3, vai dar 9. Deixa eu aproximar mais. Se eu dividir por 3 de novo, vai dar 3. 9 dividido por 3 é 3, ó. Chegou no número primo, o 3 é primo, então é por ele mesmo. E o objetivo é que fique um aqui embaixo. Aí agora, a gente vai separar em dois grupos, né? Lembra? Vamos separar essas multiplicações desse lado. Desse lado em dois grupos de mesma quantidade de números. Ou seja, ó, primeiro grupo, né? Tem que ser dois grupos, ó. Esse primeiro grupo tem dois números 3. Esse aqui também tem dois números 3. A gente precisa fazer a multiplicação desse grupo e desse grupo. É a mesma multiplicação, tá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Então, ó. Isso aqui, deixa eu botar de preto agora. Aqui dá 9 e aqui dá 9. 9. E aqui também dá 9. Certo, pessoal? Aí agora é só fazer aqui embaixo, né? Então tudo vai dar 9 vezes 9, né? Ou seja, dois números iguais vai dar 9 ao quadrado. Isso significa que a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 81 é igual a 9, né? Porque 9 ao quadrado dá 81. Então logo a raiz quadrada de 81 é 9. Novamente, porque 9 ao quadrado dá 81, tá aqui, ó. Então sempre que vocês fizerem assim, dá certo, não tem errado. Deixa eu passar logo para lá, né? Vocês vão querer mesmo esse exemplo. Um exemplo bem prático. Cortar isso aqui, colocar dentro de uma caixa, né, para não ficar tão feio. E agora eu vou recortar e encerrar a aula, pessoal. Então vocês vão fazer exercícios relevantes a essas duas coisas que aprendemos hoje, tá? Então tá aqui, ó. Vou ver que é o outro, né? O outro exemplo. São dois. Então aprendemos a decompor o número e a fatorar, né, o número. Deixa eu transformar isso em um documento só, deixa. Quer dizer, um documento só não, vou deixar assim. Vai ser duas folhas, tá? Porque vai ser uma folha para cada assunto. Aqui é o outro exemplo prático. Calcular a raiz quadrada de 81, calcular a raiz quadrada de 64. Então vamos para a agenda, né? Agora, vamos lá. Agenda. A agenda de vocês
Pessoal, falta só mais um assunto para encerrarmos o módulo 4, tá bom? Desculpa, o 4 não, o 3. Então, os exercícios de você... Dê uma olhada nos exemplos que o livro resolve, ó, a mesma coisa que eu estou fazendo, tá bom? Vocês vão fazer a 169, 170 e 171. 169, 170 e 171. 169, 170 e 171. É o livro de vocês. É do livro, tá? O assunto e é o módulo 3. Eu estou colocando como sendo o M3, tá bom? É a páginas, na verdade. 69, 170 e 171. 169 e 171. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Ok? Se cuidem da saúde de vocês, da família, tá? Dê uma olhada nesse documento que eu vou enviar para o grupo, tá? Grande abraço e fiquem com Deus.